Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos. Quem vos fala é o irmão Rafael Moafa, aqui de Balneário Barra do Sul. Congregamos ali com o pastor Oséias, na igreja Assembleia de Deus, Vida Eterna. Venho hoje até vocês apresentar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, qual eu tenho meditado alguns dias, orado em cima disso, que fala da importância da nossa vida como cristãos, da forma em que o mundo tem nos enxergado, a igreja, a sociedade, os nossos amigos. Talvez minha voz esteja um pouco baixa, porque eu estou aqui num lugar mais retirado. A palavra está lá no livro de 1 João, capítulo 3, versículos 7 ao 11. 1 João, capítulo 3, versículo 7 ao capítulo 11. Eu vou ler para os amados irmãos. Gostaria que vocês meditassem nisso e orassem em cima disso também, para que isso seja uma realidade em nossas vidas, não somente um conceito, que isso possa produzir frutos em nós, para a glória e honra do Senhor Jesus. Não estou aqui para buscar likes, nem visualizações, nem nenhum tipo de benefício. A única intenção aqui é só deu glória. A Deus somente a honra, a glória e o louvor, a Jesus Cristo nosso Senhor. Que esse também seja a sua motivação, meu irmão. É somente Ele dar glória. Eu vou ler o texto. Lá está escrito assim, palavras de João. Quem comete o pecado, filhinhos, olha como ele amava a igreja, filhinhos. Ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo. E assim como ele é justo. Quem é ele? É Jesus Cristo. Ali João continua no versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ou seja, Jesus se manifestou para que você não continuasse no pecado. Está bem claro, enfático no texto. O texto não enfatiza o diabo, mas enfatiza a obra que Jesus veio fazer. Destruir o poder do pecado nos nossos membros, em nós, nosso comportamento, nosso caráter. E ele continua. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O que é essa semente, amado irmãos? É o Espírito Santo, é a Escritura Sagrada toda dentro de nós, encravada no nosso coração, riscada com ponta de ferro, não o nosso pecado, mas a palavra de Deus, irmãos. Se essa palavra, essa semente que é o Espírito Santo está dentro de nós, ele não vai permitir, ele vai nos advertir, não faça isso, não fale isso, não proclame isso. A minha palavra diz isso, ele faz isso, é obra dele, porque ele habita em nós, essa é a santa semente de Deus. O que produz a vida? A semente tem o potencial de produzir a vida, meu irmão. É o Espírito Santo, a palavra de Deus. É o próprio Jesus em nós. Quando o Espírito Santo está em nós, irmãos, nós temos gana, aversão ao pecado. Porque nós passamos a ter plena consciência de que o pecado distorce e rompe nosso relacionamento com Deus. Isso é a coisa mais preciosa que nós temos. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença.
pelo teu doce toque, doce e suave toque nos nossos corações essa manhã. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. O que Jesus falou para Nicodemos? Você tem que nascer da água e do Espírito. O que não for nascido de Deus não verá Deus, não verá o reino de Deus. Nicodemos era o mestre da lei, mas ele não era nascido de Deus. Jesus está dizendo para nós, irmão, você tem que ser nascido do Espírito Santo. Não basta a rotina eclesiástica. Tem que ter, porque ali você ouve a palavra, mas não basta isso. Tem que meditar na Bíblia, tem que ler a palavra de Deus. Eu não acredito que Jesus chamou você para ser um cristão e lhe deu a incapacidade de não ler sua palavra. Não acredito nisso, irmãos. Sinceramente, não acredito. Se Ele chamou você para ser um cristão, é para você provar e ver que a sua palavra é verdadeira. E você só vai ver isso, meu irmão, conhecendo essa palavra e pondo ela em prática. Não há outro jeito. O Evangelho é um Evangelho prático. Se alguém conhece a palavra de Deus e não pratica, é o que o apóstolo disse, você é um mero ouvinte. Você ainda não conheceu a Deus. Vamos continuar o texto, no versículo 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E ali ele continua falando de Caim, que matou Abel. Mas o foco dessa palavra aqui, meu irmão, é o amor uns aos outros, o amor a Deus, o amor à sua palavra e ao Espírito Santo. Que o Senhor desperte em nossos corações o amor pelo Espírito Santo. Você jamais vai conseguir produzir os frutos da justiça, os frutos do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, irmão. Na sua carne não há poder para produzir nenhum tipo de justiça, mas no Espírito Santo que habita em vós há. Na presença do Espírito Santo você vai produzir toda sorte de justiça e boas obras. Eu profetizo no poderoso nome de Jesus. Essa palavra. Amém? E eu sei que ainda nós veremos muitos frutos, não só na minha igreja, mas em todos os lugares. Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo envolva vocês nesse dia, nessa tarde, nessa noite, e dê paz. O príncipe da paz possa entrar na sua casa hoje. Lhe dê paz, em nome de Jesus.